A punição silenciosa de quem sempre faz o certo. É um vídeo da Cacaju. Vamos lá. Olá, galerinha do mal, aqui é a Gakaiju. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço adulto e respeitoso. Eu sempre me perguntei, por que você nunca fez um Discord, velho? Eu olhava assim, pô, mano, ela tem cara de quem faria um grupo do Discord. Pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo. Existe uma punição silenciosa pra quem tenta fazer... Ou depois, hein, vou fazer alguns bagulho aqui, tranquilo. Quiser deixar um lurkzinho, é nóis. Eu esqueci de falar, né? Então, rapaziada, lembrando, né, agora que eu tô gravando esse vídeo, antes da gente continuar a reagir a Gakaju, tem esse negócio aqui. Depois eu vou ter que fazer uma vinheta mais elaborada sobre. Mas, eu tô ajudando aqui essa pessoa. Porque eu vi que existe esse hábito estadunidense. Eu vi isso daí na Virgínia. De pessoas se juntarem pra ajudar alguém, né? Então eu gostaria que, caso você tenha interesse, caso você tenha algum dinheiro pra fazer doação, ajudar para essa pessoa aqui que tem um problema muito grande, que é a catarata, né? A pessoa vai ficando cega. É, se quiser ajudar, tá aí. Se você quiser apontar pro QR Code, saiba que é esse QR Code aqui, ó. QR Code que tá balançando na tela. É o da vaquinha. Se quiser me ajudar, o QR Code, o outro, né? O meu, tá lá no canto. Escrito com o nome do canal. Mas o que me importa aqui é ajudar essa pessoa, né? Eu quero criar esse hábito da minha live de a gente tá sempre ajudando alguém. Sempre ajudando alguma pessoa. as coisas do E jeito aí, me desculpa, viu, Cacaju, que tua cara foi tampada, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. certo. No começo, ser uma pessoa responsável parece só uma virtude. Você cumpre o que promete, resolve o que tá no seu alcance e tenta não deixar problemas pros outros. Mas com o tempo, a sua competência deixa de ser reconhecida como qualidade e passa a ser tratada como uma obrigação. As pessoas se acostumam com o seu melhor e começam a agir como se você não tivesse direito de entregar menos do que isso. Por isso, quem faz o certo quase nunca é lembrado por tudo que já entregou. O esforço constante some da memória das pessoas porque acaba virando parte da rotina. Mas basta uma falha, um atraso ou uma recusa pra decepção aparecer. E de repente aquele único momento passa a pesar mais do que todos os anos anteriores. Já com a pessoa irresponsável acontece o contrário. Porque como ninguém espera muito dela, qualquer atitude minimamente correta parece uma grande evolução. No fim, um é julgado pela exceção. Porque a constância do hábito gera estranheza, né? Você sempre. Isso daí me aconteceu já. Eu ia pra missa sempre. Assim, eu vou até hoje, né? Eu vou sempre pra missa. E aí, eu não vou um dia, todo mundo já começa a perguntar: ih, caralho, não veio? Cadê ele? Cadê o zap dele? Aí já vem nego me chamar, pergunta o que aconteceu, né? Acontece. Geram-se expectativas tanto pra um lado quanto pro outro. É complicado. Mas o outro é elogiado só por finalmente cumprir a regra. Esse mecanismo faz a bondade virar uma dívida porque uma ajuda que você ofereceu por vontade própria começa a criar uma expectativa. Mas quando isso se repete, aquilo que antes era só um gesto, acaba virando uma função que ninguém precisou pedir de forma oficial, porque todo mundo já passou a considerar que aquilo é sua responsabilidade. E no dia que você decide recuar, descansar ou simplesmente cuidar da própria vida, as pessoas não se perguntam quanto você já fez. Elas se perguntam por que você mudou. No trabalho, essa injustiça aparece de um jeito quase didático. Um funcionário competente recebe novas tarefas porque as pessoas responsáveis sabem que ele vai encontrar uma solução. Mas o colega que falha com frequência acaba sendo poupado das funções mais importantes porque já não passa mais confiança. E o resultado é absurdo. A competência traz sobrecarga, enquanto a incompetência oferece uma espécie de proteção. Quem entrega também começa a carregar o peso de quem não entrega. Mas depois de um tempo, os melhores... Por isso que você que é ruim em alguma coisa, você tem a obrigação de melhorar, mano. Porque se tu tu tem que fazer 100%, tá pagando só 50%, alguém tá tendo que fazer os seus 50%, mano. O trabalho tem que render na empresa, então... Por amor ao próximo, tu tem que fazer o teu trabalho bem feito, pô. Os profissionais ficam exaustos e todo mundo finge surpresa quando eles perdem a motivação ou eles decidem ir embora.
Só que fora do trabalho, esse mesmo princípio continua existindo. Tem gente que acaba se tornando responsável pela estabilidade de tudo ao redor dela. São essas pessoas que antecipam conflitos, seguram as pontas e impedem que pequenas dificuldades virem desastres. Mas o problema é que quando elas assumem esse papel por muito tempo, também passam a receber a culpa quando alguma coisa não funciona. Quase ninguém cobra de quem abandonou a própria responsabilidade. A cobrança cai sobre quem tentou manter tudo de pé. Enquanto isso, o comportamento ruim costuma ser protegido pela resignação. A frase "você sabe como ele é" se torna desculpa para qualquer coisa. Em vez de exigir uma mudança, as pessoas reorganizam a própria vida ao redor de quem é problemático. Evitam assuntos que podem irritar essa pessoa, diminuem as expectativas e assumem um trabalho que ela deveria fazer. E aos poucos todo mundo aprende a conviver com a irresponsabilidade. O mais curioso é que essa compreensão quase nunca se estende à pessoa responsável. Quando ela chega no limite, não dizem que ela tá cansada ou carregou peso demais. Dizem que ela ficou fria, egoísta ou difícil. Porque eles esperam que ela continue cedendo, porque ela sempre foi a pessoa mais madura. Como se maturidade significasse... Cara, eu me concentrei demais no anime, tá, velho? Não conheço esse anime. Pô, mano, bota um joguinho, bota uma outra coisa. Do nada botou um anime que prendeu meu cérebro. aceitar pra sempre as consequências das escolhas dos outros. Mas também existe uma tendência de procurar explicações profundas pra quem machuca e oferecer só cobrança pra quem foi machucado. Um passado difícil, um trauma ou uma fase ruim podem ajudar a entender determinado comportamento, mas não apagam o dano causado. Entender de onde veio a atitude não significa que a pessoa precisa aceitar aquilo pra sempre. Porque quando a compreensão elimina qualquer consequência, ela deixa de ser compaixão e começa a proteger justamente aquilo que devia corrigir. Uma pessoa pode ter sofrido muito e ainda ser responsável pela forma como trata os outros. O passado influencia, mas não controla cada decisão. E negar isso pode até parecer gentil, só que no fim tira da pessoa a própria capacidade de escolha. É como se algumas pessoas fossem incapazes de aprender a amadurecer e interromper os próprios padrões. E na tentativa de não julgar, a gente acaba tratando essas pessoas como seres sem consciência e sem nenhum poder sobre a própria vida. Mas pior ainda é quando alguém passa... Então, isso entra em contradição a um outro vídeo que eu vi seu. Onde você falava assim, pô, mano, eu não vou conseguir lembrar muito bem. Mas você meio que dava áreas de que... ser pobre te deixa burro por questões de condicionamento, né? Que o sistema cria essa situação de merda onde as pessoas são burras e que o sistema de trabalho, a forma pela qual as pessoas trabalham, faz com que elas não tenham tempo para estudar. E o mundo, como ele é formado hoje em dia, ele inviabiliza os estudos. Eu falei, mas existe você. E agora você tá dizendo, existe você. E nem tudo no mundo vai acabar com a sua liberdade. Né? É uma contradição que, pô, mano, só pode ser vista se você viu o vídeo que eu tava falando. Acho que é o último vídeo, é o vídeo mais recente tirando esse daqui. resolver constantemente os problemas de outra pessoa e chama isso de ajuda. À primeira vista, parece um gesto generoso. Só que na prática, isso pode impedir que o outro desenvolva qualquer maturidade. Se toda decisão ruim for corrigida por alguém mais responsável, não vai existir um motivo real para mudar. A pessoa passa a viver com certeza de que sempre vai ter alguém disposto a pagar uma conta emocional, financeira ou prática das escolhas dela. Nenhum ser humano amadurece quando é protegido de todas as consequências. Em algum momento, ajudar também significa deixar a pessoa enfrentar o desconforto que ela mesma criou. E isso não é crueldade. Cruel pode ser manter alguém dependente, fraco e incapaz só para continuar ocupando o papel de salvador na vida dessa pessoa. A sociedade vive dizendo que valoriza disciplina, responsabilidade e caráter, mas o que realmente importa é aquilo que ela recompensa. Quando a pessoa confiável recebe só mais peso, enquanto a irresponsável recebe atenção, desculpas e novas oportunidades, a mensagem fica bem clara. Assim, depende da empresa, né? Uma empresa, quando ela tá dando mais responsabilidade pra uma pessoa, ela pode acabar botando ela em um outro cargo, né? Aumentando o cargo dela. Nesse sentido, não tem problema nenhum. Se você trabalha pouco, você recebe menos. Isso daí, infelizmente, isso daí é uma questão que é culpa do Estado, mano. Porque se a pessoa que se esforça mais, ela deveria ganhar mais dinheiro. Se a pessoa se esforça menos, ela deveria receber um salário menor. Só que como tem essa merda de CLT, salário mínimo e o caralho, acaba que isso não existe. Né? Isso daí é culpa do próprio Estado.
Fazer o certo começa a parecer um péssimo negócio. O Então, problema fazer o certo seria um ótimo negócio se não tivesse o Estado, né, regulando essa parte. Pô, puta bagulho desgraçado. não tá nos discursos sobre virtude, mas na forma como tratamos quem realmente tenta praticá-la. Esse Brasil odeia a virtude, mano. O Brasil odeia a virtude de quem é virtuoso. Como se a pessoa virtuosa estivesse apontando na sua cara e te chamando de bosta. Só porque essa pessoa é virtuosa. Pessoas responsáveis não abandonam seus valores de uma hora para outra. Antes disso, elas cansam. E não só isso, elas começam a se afastar dos seus valores de uma hora para outra. Realmente tenta praticá-la. Pessoas responsáveis não abandonam seus valores de uma hora para outra. Antes disso, elas cansam. E não só isso, elas começam a se afastar, param de oferecer novas chances e já não correm para resolver tudo. São um pouquinho desonestas, né? Porque se tu deixa os seus valores morais só porque você tá cansado ou só porque não te tá dando tantos benefícios, então... Assim, me desculpa, você é um merda. Tá com seus valores só porque é útil pra você? Pô, para, mano. Principalmente se você é cristão. Se você é cristão, seus valores não são seus valores porque isso é útil pra você. Porque é a verdade, porra. E mais, porque Jesus mandou. É a verdade. E você deve seguir a verdade. E é Jesus, porque Jesus é a verdade. Então quando ele tá te mandando fazer uma coisa, isso é próprio da sua natureza, pô. Então tu não tem que fazer o certo porque é útil. Você tem que fazer o certo porque é isso que tem que ser feito. Isso daí é da natureza do ser humano fazer o certo. Entendeu? Você tá indo contra a sua própria natureza fazendo errado. Mas quem estava acostumado a se beneficiar disso tudo, interpreta essa mudança como egoísmo, quando talvez seja só o nascimento de um limite. Pode ser egoísmo. É um nascimento de um limite também. Mas pode ser só um egoísmo também. Se tu jogou teus valores de fazer o certo fora, é porque tem outro valor que tá acima do que isso, né? Um valor acima do valor de fazer o que é certo, que é o egoísmo. Porque em algum Pode momento a ser. pessoa percebe que ser boa sem preservar a si mesma é uma forma lenta de desaparecer. Mas a solução não é se tornar irresponsável para escapar das cobranças. Também não faz sentido trabalhar mal, agir com frieza ou abandonar aquilo que você acredita só porque outras pessoas se aproveitam das suas qualidades. Competência, disciplina e caráter continuam sendo virtudes. Elas pertencem a você e ainda vão ter valor muito depois que essas relações acabarem. O erro está em permitir que as suas qualidades sejam usadas como justificativa para exigir cada vez mais de você, sem reconhecimento e sem reciprocidade. Olha, você não tem que fazer o negócio por reconhecimento e reciprocidade, né? Fazer a balança pra ver se é justo você fazer isso ou se não é justo você fazer isso. Por isso é importante aprender. Qual é o grau de reciprocidade que um cracudo vai ter com você assim que você tirar o crack dele? Eu te foi a porrada, irmão. Então, não é a reciprocidade que tem que importar nessas horas. Lembrar as pessoas de tudo que você faz ou já fez. Não se trata de transformar cada ajuda em moeda de troca, mas de impedir que a sua história seja apagada toda vez que você coloca um limite. Porque quem só presta atenção no que ainda pode receber de você, dificilmente vai lembrar de forma justa de tudo que já recebeu. E se você não proteger a verdade sobre o próprio esforço, algumas pessoas vão agir como se ele nunca tivesse existido. Mas se colocar em primeiro lugar também não significa tratar os outros com desprezo. Significa entender que seu tempo, a sua energia, a sua paciência... Cara, me desculpa, Kaiju. Era muito melhor a sua versão anterior. Caralho, esse VTuber aí, essa porra de VTuber aí que você fez aí tá horrível. são Comparado com o anterior, né? recursos limitados. Porque toda vez que você assume um problema que não é seu, alguma parte da sua vida fica sem cuidado. E em certas situações, dizer não é justamente o que preserva a sua capacidade de continuar ajudando quando realmente importa. Sim. Bondade não exige disponibilidade o tempo inteiro. Você não precisa aceitar desrespeito para provar que tem bom coração. Também não precisa oferecer acesso ilimitado a quem desperdiçou a sua confiança. O perdão não obriga você a reconstruir uma relação. E entender alguém não significa continuar perto dessa pessoa. Às vezes, a atitude mais honesta é reconhecer que aquela presença faz mal pra você e seguir em outra direção. E quando disserem que você precisa ceder porque é a pessoa mais madura, lembra que maturidade também é saber reconhecer quando uma situação fica injusta. Quando repetirem que alguém é assim mesmo, entenda que isso não serve como desculpa. Na verdade, é justamente a confirmação de que aquele comportamento precisa mudar. E quando tentarem colocar nas suas mãos a consequência de uma escolha que não foi sua,
Devolva a responsabilidade para quem ela realmente pertence. Talvez quem faz o certo continue sendo mais cobrado. Isso acontece porque as pessoas sabem que pode... Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né, mano? Então eu creio que sim, mano. Quanto mais capacidades você desenvolve, quanto maior é sua vocação, mais tu vai ser cobrado, mano. contar com essa pessoa. Mas ser confiável não significa aceitar qualquer peso, nem transformar a própria vida num serviço permanente para os outros. Continue sendo uma pessoa boa, porque esse é o seu caráter, e não porque esperam que você esteja disponível o tempo Assim, se você é cristão, seja uma pessoa boa porque é o certo, e porque Jesus pediu, e porque isso é da sua natureza. inteiro. Você já fez Se muito você não é cristão, então pau no seu cu, quer que você morra até. Tô brincando. É, se você não é cristão, faça o certo porque o certo é o correto. É a única forma de você. Se você começa a fazer o errado, isso daí tem implicações no seu cérebro, tem implicações em toda a sua biologia. Isso daí, se você é viadão da ciência, também é complicado. É cientificamente comprovado. Eu tinha esquecido o nome da palavra. Comprovado. É cientificamente comprovado. Então, uma pessoa promíscua, canalha, tudo vai dar merda na sua vida. que nem todo mundo reconheça. O esforço que ficou invisível para os outros ainda custou tempo, energia e partes da sua vida. E reconhecer isso não é vaidade. É uma forma justa com você mesmo. Porque pessoas boas não precisam se tornar piores, mas precisam aprender a não se abandonar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Caralho, ainda não entendi. Por que seu boneco tem que ter peitos balançando, velho? Desde a primeira vez que eu vi o seu novo bonequinho, me perguntar, cara, por que o peito tem que balançar, mano? E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Entre na lojinha de camisetas dela, tá aí. Tá entendendo? Alguma coisa no Galerinha, o final? que vocês acharam desse novo formato de vídeo? Eu vi que tinha muita gente pedindo nos comentários vídeos mais longos de volta, então eu pensei... Sim, melhor, vídeos mais longos. Não sei o que aconteceu com você, ficou louco, é? Do nada, mano, vídeo, assim, curtíssimo. Trazendo esse estilo mais introspectivo. Quero muito saber a opinião de vocês, então deixa nos comentários se vocês gostaram desse novo formato. E caso você tenha chegado agora e goste de vídeos mais reflexivos como esse... Assim, mas também você é injusto, hein, Kakaju? Você só vê os caba que tem mídia. Só vê os caras que tem mídia. Rapaziada que não é muito conhecida, você nem dá um oi. Tô vendo, tô vendo. Mas pra rir, tá? Pelo amor de Deus. Ótimo vídeo. Eu acho que foi o que menos discordei, inclusive.